Olá, povo lindo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, nosso momento de paz, alegria, de estudo, meditação e reflexão da Palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor, pelo teu amor, as tuas misericórdias, a tua graça, Senhor. E todas as bênçãos, Senhor, que tu tens derramado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Por podermos hoje estarmos transmitindo, proclamando a tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te pedimos ainda, Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas essas plataformas, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, Senhor. Eu não sei qual a necessidade de cada um, mas tu sabes, Senhor. Então vem com provisão, Senhor, com cura, com libertação, com salvação, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Que elas possam, Senhor, estar firmes, Senhor, alicerçados na tua palavra. Que quem não conhece, Senhor, venha conhecer, venha a introduzir, Senhor, a dar permissão no seu coração, que você entre, que a sua palavra entre, que ela seja semeada em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda distração nesse lugar. Nós repreendemos, Senhor, tudo que não é conforme a tua palavra. Tudo que é contra, tudo que é contrário à tua vontade, Senhor, caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Que bom estarmos mais uma vez hoje aqui, né? Trazendo uma breve palavra, né? Para alegrar, para edificar o coração de cada um. E hoje o nosso estudo, nós vamos estudar sobre um texto vivido pelo apóstolo Paulo, mas que nos ensina muito, né? Pois fala da nossa realidade hoje. Porque a nossa caminhada como cristãos que somos não é fácil, né? Mas apesar dela ser marcada por adversidades, por lutas, por aflições, por desertos, mas também por superações. Amém? Vamos ao texto? O texto hoje é no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, do 7 ao 10, que diz assim, o texto sagrado. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, ou seja, em nós, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Amém? Amados, vemos aqui nesse texto uma série, né, de 4 afirmações paradoxais, ou seja, contrárias, não é verdade? Mas é muito interessante esse contraste, porque o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra claramente esse contraste entre a fraqueza do homem, ou seja, a nossa fraqueza, e o poder de Deus. O poder de Deus que nos capacita a superar todas as adversidades. O poder de Deus é Ele quem nos livra de todas elas, todas as adversidades nas nossas vidas. Amém? E nesse momento, amados, de dificuldades em nosso país, quem poderá nos livrar? Somente Deus. Somente Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa confiança. Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativas. É a crença de algo que não falhará. Amém? Então, de onde vem essa confiança que temos em nós, cristãos? Nesse texto, amados, nós podemos ver 3 aspectos que nos mostram de onde vem essa nossa confiança, não é? E o primeiro aspecto, essa nossa confiança vem da presença de Deus em nós. Porque somos vasos de barro. E sendo de barro, o vaso, ele é quebrável. Não é verdade? Isso quer dizer que por sermos cristãos, nós não somos perfeitos. Estamos em um processo, como eu sempre tenho dito, né? Um processo contínuo, não é? Nós podemos errar, porque somos humanos e passíveis de erros, mas não podemos permanecer no erro. Eu digo sempre, porque é desumano. Permanecer no erro é desumano. Nós precisamos combatê-lo. Nós precisamos exterminá-los, não é?
E também, amados, porque temos um conteúdo de valor. O Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos reveste de poder para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Amém? O segundo aspecto é essa confiança em nós cristãos. Ela vem da certeza que nós temos da proteção, a certeza da proteção de Deus nas nossas vidas. Porque, amados, passamos por muitas aflições, né? Muitos sofrimentos, como vasos que somos. E como diz o apóstolo Paulo, por fora combate e temores por dentro. O nosso tesouro, o nosso maior tesouro é Cristo. Por fora, amados, nós podemos trincar, mas por dentro, porque o nosso tesouro é Jesus Cristo. O nosso tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, com os seus fundamentos, com os valores, os princípios que nós adquirimos através dessa palavra. Ou seja, em tudo significa interiormente e exteriormente. Atribulados, mas não angustiados. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto: eu às vezes sou atribulado, mas não deixo a angústia tomar conta de mim. E muitas vezes, amados, nós estamos exatamente assim como o apóstolo Paulo, né? Com dúvidas, incertezas, sem saídas, né? A gente está meio que perdido, né? Sobre o que será de nós. Mas não devemos desesperar, porque nós temos um Deus que pode nos livrar. Amém? Aleluia! Aleluia! Nós não devemos desesperar. Nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no nosso maravilhoso Deus, no Deus Todo-Poderoso. Ele também fala perplexos, mas não desanimados. Amém? O apóstolo Paulo não desanimou em tempo algum, amados. Ele não desanimou. E é assim que devemos proceder. Nós todos ficamos perplexos, nós ficamos espantados, nós ficamos surpresos, né? Nesses últimos dias, né? Com essa pandemia, a maioria das pessoas, né? Ficaram surpresas
presos, porque não sabíamos como fazer, como proceder, não tínhamos saída, né? Não tínhamos o que fazer. Mas nós, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos agir dessa forma, porque nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, nós iremos passar, enfrentar tribulações, até porque a palavra de Deus nos adverte sobre isso. Mas devemos ter bom ânimo, devemos nos lembrar sempre de quem está no controle de toda situação e de todos nós. E que essas provações, elas nos fortalecem cada dia mais. Elas nos fortalecem e elas também nos fazem crescer. Amém, amados? O texto nos fala: perseguidos, mas não desamparados, não abandonados. Nós podemos, às vezes, ser desprezados por amigos. Alguns amigos, né? Eu chamo muito amigos, né? Perseguidos por inimigos, onde ele pode até prevalecer. E as nossas forças, o nosso espírito começa a falhar. Porém, nós não somos destruídos, porque Deus é conosco. Amém, amados? Aleluia! Nós temos Deus, um Deus todo-poderoso, conosco. Seja em qualquer condição que nós estejamos, seja na condição em que Paulo se encontrou por diversas vezes, né? Até apedrejado ele foi em Listra, né? Jogado fora da cidade. Seja a nossa situação, a nossa condição, qual for, Deus nunca nos desprezará. Deus nunca nos desamparará. Ele nunca, jamais nos abandonará. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Deus é o nosso socorro bem presente. Lá em Salmos 34, 19, o salmista, ele escreveu que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. Aleluia! Aleluia! Amém, amados? E este livramento vem através de orações, amados. Vem através de uma vida com Ele, né? Um caminhar com Ele, nos caminhos do Senhor, não é? É através da confiança que nós depositamos nele. É através da nossa fé em Deus que nós somos livrados todos os dias, né? Se a gente for contar
às vezes eu fico assim, fazendo uma reflexão do dia. E a gente vê, às vezes não, sempre à noite, quando eu vou dormir, eu acho que todo mundo faz isso, não sei, acho que sim. Mas a gente faz aquela reflexão do dia e ali a gente vê quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Coisas que a gente fica sem entender, só Ele é capaz de fazer. A gente sabe que o ser humano, ele não poderia fazer. E tem a certeza, a confiança, que foi Ele que esteve conosco naquele momento. Amém? E eu te pergunto agora. A minha pergunta é: como está a sua vida de oração? Você tem exercitado a sua fé? Você tem confiado em Deus? Em quem você tem depositado sua confiança? Sua esperança está em quem? Eu espero, amados, que não esteja nas coisas deste mundo, no nosso natural. Eu espero que esteja sempre, sempre em Deus, né? Que nós estejamos sempre olhando para o alto, com os olhos fixos nele. Vamos ao terceiro aspecto, o terceiro e último aspecto, né? A confiança de todos nós cristãos vem da manifestação do poder de Deus. Amém? Porque o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Pois Ele é quem nos dá a graça, que é tudo o que nós precisamos, né? É tanto que Ele diz em um versículo: a minha graça te basta. Ele diz a Paulo, né? É através da sua graça, da sua misericórdia e do seu grande amor para conosco. Ele nos conduz nas nossas aflições. E através da sua graça e misericórdia é que somos renovados todas as manhãs, não é? Todos os dias, a cada dia nós somos renovados pela graça e misericórdia do nosso Deus. Amados, vocês conseguem perceber, vocês conseguem ver a contradição que há entre o pensamento do apóstolo Paulo. Eu estou me referindo a esse texto. O pensamento do apóstolo Paulo e o pensamento de grande parte dos cristãos hoje. Vocês conseguem ver isso? De um lado, a insignificância e fraqueza humana, da nossa fraqueza. Do outro lado, o tesouro de luz, o Evangelho de Jesus Cristo e o extraordinário poder do nosso Deus, do nosso maravilhoso Deus. Vocês conseguem ver isso, amados? Quando o apóstolo Paulo diz: temos este tesouro, ele se refere às boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Ele se refere à salvação
que há em Cristo Jesus. A salvação que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Uma dádiva inestimável, incalculável, imensurável. É um valor que excede, né, todos os valores, excede o que pensamos. É esse o tesouro, né? E quando o apóstolo Paulo fala em vasos de barro, ele se refere aqui ao nosso corpo, à nossa mente, que pode ser moldada, né? Ela pode ser moldada, ela pode ser renovada, ela pode ser transformada através dessa palavra, através da palavra de Deus. Ela pode ser transformada através desse evangelho, através do plano de salvação que nos é proposta através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Mas, sobretudo, a importância maior é o poder de Deus, o extraordinário poder de Deus, não o nosso, né? Porque Deus é a fonte desse poder. Deus é a fonte desse poder em nós. E não, amados, as nossas próprias realizações. Amém? Como diz aí em 2 Coríntios 12, 9 e 10. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte. Significa, amados, que é o poder de Deus que fortalecia o apóstolo Paulo. E não a sua própria força. O apóstolo Paulo, ele reconhece que não está alicerçado nas suas próprias forças, mas alicerçado, sustentado pelo poder de Cristo que habitava nele, né? E que da mesma forma habita em nós, né? O poder da graça de Jesus é o que nos sustenta. Amém, amados? E essa maravilhosa graça nos é suficiente para nos fazer suportar qualquer sofrimento e adversidades nas nossas vidas. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Amados, e para finalizar, eu convido a todos vocês a fazermos uma reflexão. Pensarmos nessa tarde, ou até mesmo nessa noite linda, uma noite de festa.
uma noite de confraternização, de comunhão, e que o nosso principal convidado seja Ele, seja o nosso Senhor Jesus, né? Muitos dizem, muitos celebram seu aniversário, pois que seja Ele o nosso maior, o nosso mais importante convidado nessa noite, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós entendamos o poder dessa mensagem, o poder de Cristo em nós. Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu que em todos os seus sofrimentos, em todas as adversidades pelas quais ele passou, o poder de Cristo estava operando. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. O poder de Cristo operava. Cristo, nosso Senhor Jesus, era com ele, apesar de tantas adversidades. E é dessa forma, é dessa maneira que nós devemos entender. Nós devemos ser fortes. Fortes nas nossas fraquezas. Porque a graça do nosso Senhor Jesus não depende das nossas habilidades. Porque somos limitados. Mas apesar da nossa fragilidade humana, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua operando ativamente nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Amém, amados? Aleluia! Esse poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua operando em todos nós, na vida de cada um de nós. Até mesmo, amado, quando você diz, você está vivendo uma situação difícil, quando você diz, isso é impossível, Deus lhe diz, tudo é possível. Quem quiser ver, está em Lucas 18, 27. Mesmo quando você diz, não vejo uma saída para o meu problema, Deus te diz, eu guiarei os teus passos. Lá em Provérbios 3, 5 e 6. Quando você diz, eu não vou conseguir, Jesus te diz, Deus te diz, eu suprirei todas as tuas necessidades. Filipenses 4,19. Quando você diz, eu não posso fazer, não tenho condição de fazer, Deus te diz, você pode fazer tudo, porque eu te fortaleço, eu te mostrarei a saída. Filipenses 4,13. E por fim, amados, quando você diz, eu me sinto só, eu me sinto desamparado,
quando vem aquele sentimento de solidão, Deus diz para você: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Em Hebreus 13, 5, não é? Saiba, esteja você onde estiver agora, nesse momento, você não está sozinho, você não está só. Se você já colocou a sua confiança em Jesus Cristo para a salvação eterna, tenha a certeza que Ele nunca, jamais, Ele o deixará. Ele nunca te abandonará. Nunca, jamais te desprezará. Porque Deus é um Deus de amor, um Deus que cuida de todos nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para conosco. Amados, sempre que eu tenho um contratempo na minha vida, sempre que eu tenho, porque nós não estamos isentos, né, de passar por adversidades, mas é a primeira coisa que eu penso: Deus está comigo, Ele nunca me abandonou. Até naqueles momentos mais difíceis. É como se Ele tivesse me pegado no colo. Para que eu pudesse passar aquela situação. Que eu pudesse passar, atravessar aquele Jordão, e tendo confiança, tendo a esperança, a certeza num Deus Todo-Poderoso. Eu coloquei o meu pé no Jordão e atravessei, mas com o poder de Deus, o poder dele, que é manifestado através das nossas vidas. Amém, amados? Então pense nisso. Quando você estiver passando uma situação difícil, lembre-se, Ele nunca o abandonará, nunca, jamais o deixará. Eu posso te falar com autoridade a respeito disso. Creia somente que Ele vai te suprir, Ele vai te dar livramentos. Amém? Tenha fé, não é? Como diz o texto que nós lemos. Não fique aterrorizado, não tenha medo, né? Não fique, não se sinta perseguido.
não se sinta sem saída, porque Deus é a nossa saída. Amém, amados? Que essa palavra tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu és a nossa esperança. Em tu, Senhor, nós depositamos a nossa confiança, porque sabemos que tu és um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que nos dá livramentos, um Deus que nos cura, um Deus de provisão, um Deus que nos supre de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Amorzinho, tu pode vir aqui para nós fazermos uma saudação, não é? A todos vocês, uma boa confraternização, em comunhão com todos, mas principalmente com Ele, com o nosso maior, o nosso mais importante convidado, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz. Amém. Então vamos aqui desejar o que nós vamos colocar aqui para vocês, o que nós desejamos, né? Depois dessa palavra, nós desejamos que todas as tristezas, problemas, adversidades, sofrimentos possam ser substituídos por paz, alegria no Espírito. Desejamos a todos que o amor de Cristo que há entre nós transborde neste dia, nesta noite, e permaneça nas nossas vidas, com Deus no coração, sempre.